Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Hoje eu separei para falar com os senhores a respeito de um julgado do STJ que versa sobre o início da fase de cumprimento da sentença, mais especificamente quanto à necessidade de intimação do devedor e mais especificamente ainda nos casos em que o devedor citado na fase de conhecimento quedou-se inerte, constituiu a revelia, não nomeou advogado, não constituiu patrono nos autos. É esse o contexto que gira em torno desse julgado que nós passaremos a ver agora. O recurso especial 2.053.868 do Rio Grande do Sul, RESP 2053868. É possível que se extraia da sentença, da ementa, a afirmação de que trata-se de uma análise de cumprimento de sentença, a intimação, carta com aviso de recebimento, a ausência, gera nulidade, mesmo que seja réu na fase, na ação de conhecimento. Deixa minimamente eu lhes apresentar o contorno fático dessa pretensão. Nós tivemos na origem um réu que foi citado pessoalmente na fase de conhecimento, mas restou revel, incidência do artigo 344 do Código de Processo Civil, a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor, não foi apresentada defesa, nenhuma contestação, e o réu também não constituiu advogado para representá-lo em juízo. Com o transcurso da ação na fase de conhecimento, deu-se a prolação de uma sentença de procedência, que transitou em julgado, e o título judicial afirmava a condenação do réu a pagar ao autor a quantia de R$100 mil. Uma vez fixado uma obrigação no título executivo judicial, é necessário dar início à fase de cumprimento de sentença nos moldes do artigo 523 do CPC, por exemplo. No caso de condenação em quantia certa, era a hipótese dos autos, ou já fixada em liquidação, ou no caso de decisão sobre parcela em controvérsia, a primeira dessas hipóteses, o cumprimento definitivo da sentença far-se-á a requerimento do exequente, sendo o executado intimado para pagar o débito no prazo de 15 dias, acrescido de custas, se houver. Então percebam que o primeiro ato, após a definição do título judicial e a estipulação de uma obrigação a ser cumprida pelo réu, em se tratando de obrigação de pagar quantia, é que o autor providencie o início da fase executiva, é dizer, o início do cumprimento de sentença. O juiz não pode fazer isso de ofício. Vejam o que consta do 513, parágrafo 1º. O cumprimento da sentença, que reconhece o dever de pagar quantia, provisório ou definitivo, far-se-á a requerimento do exequente. É verdade que numa leitura a contrário senso, nós podemos chegar à conclusão de que os outros cumprimentos de sentença, sem ser da obrigação de pagar a quantia, o juiz pode dar início de ofício. Porque o que a lei exigiu foi que no cumprimento de sentença, que reconhece o dever de pagar quantia, é imprescindível o requerimento do exequente. Mas o que nos interessa é que, no caso dos autos, nós tínhamos mesmo uma obrigação, foi fixada uma obrigação de pagar quantia. Então, o exequente deveria, e como ele realmente fez, dar início à fase do cumprimento de sentença. Mas aí percebam, voltando ao 523, que o exequente dá início ao cumprimento de sentença sendo executado intimado para pagar o débito. Então nós temos a intimação do executado para pagar o débito. Não é citação, porque não se trata de um processo autônomo. Há no processo sincrético um prolongamento, uma nova fase. Agora uma fase executiva, então basta a mera intimação. Mas como é que se dá a intimação? E é aqui que surgiu a controvérsia. Como é que se dá a intimação? Aí nós vamos ao parágrafo 2º do 513, que define como é que o devedor será intimado para cumprir a sentença. A primeira hipótese, digamos, a regra geral, é que a intimação dar-se-á pelo Diário da Justiça da pessoa do advogado constituído nos autos. Ora, justamente o que nós temos aqui é que não há advogado constituído nos autos.
E aí qual é a próxima hipótese? Por carta com aviso de recebimento. Quando representado pela Defensoria Pública, não é essa a hipótese, ou quando não tiver procurador constituído nos autos, ressalvada a hipótese do inciso 4º. Então, corta a representação pela Defensoria Pública, que não é a hipótese. Está dizendo o 513, parágrafo 2º. 513, parágrafo 2º, inciso 2º, que a intimação do devedor será por carta com aviso de recebimento, quando não tiver procurador constituído nos autos. Ora, é a hipótese. Mas veja, ele faz ressalva à hipótese do inciso 4º. O que o inciso 4º desse parágrafo 2º estabelece? Que a intimação se dará por edital quando, citado na forma do artigo 256, tiver sido revel na fase de conhecimento. O que diz o artigo 256? Ele trata da citação por edital. Então, a intimação na fase de conhecimento será por edital quando a citação na fase de conhecimento, a intimação no cumprimento de sentença será por edital quando a citação na fase de conhecimento foi também por edital e o réu restou o revel. Só que essa não é a hipótese dos autos, porque no caso dos autos, o réu foi citado na fase de conhecimento pessoalmente. E ainda que citado pessoalmente, restou o revel e não constituiu o advogado. Então, em todas as hipóteses nas quais a citação na fase de conhecimento não tenha se dado por edital, você não aplica o inciso 4º. O inciso 4º trata da intimação no cumprimento de sentença, que se dará por edital, quando a citação na fase de conhecimento foi também por edital. Na hipótese dos autos, a citação na fase de conhecimento foi pessoal e não por edital. Então não incide o inciso 4º. A ressalva do inciso 2º não se aplica. Então você corta essa ressalva fora. O que resta? A necessidade de intimação do devedor por carta com aviso de recebimento, porque ele não constituiu advogado nos autos. E foi nesse sentido que caminhou o julgado em análise, mencionando, citando inclusive outros julgados, a título de exemplo. O recurso especial 1.760.914, oriundo de São Paulo, RESP 1760914, da terceira turma, quando se afirmou, em se tratando de parte sem procurador constituído, aí incluindo-se o revel que tenha sido pessoalmente intimado, quedando-se inerte, o inciso 2º do parágrafo 2º do artigo 513 do CPC fora claro ao reconhecer que a intimação do devedor para cumprir a sentença ocorrerá por carta com aviso de recebimento. Foi justamente o que nós acabamos de analisar agora. Um outro julgado, recurso especial, 1.967.425 de Goiás, RESP 1967425, esse agora da quarta turma, quando também se afirmou, em se tratando de réu revel na fase de conhecimento, que não tenha sido citado por edital, mas por carta com aviso de recebimento ou por oficial de justiça, quer dizer, de modo pessoal, e que não tenha constituído procurador nos autos, o inciso 2º do parágrafo 2º do 513 do CPC determina que a intimação para o cumprimento de sentença deve se dar por carta com aviso de recebimento. Então, a conclusão que nós chegamos nesse julgado agora em análise, o RESP 2053868, é de que é causa de nulidade processual a falta de intimação do réu revel na fase de cumprimento de sentença, devendo ser realizada por intermédio de carta com aviso de recebimento nas hipóteses em que o executado estiver representado pela Defensoria Pública, não era a hipótese dos autos, ou não possuir procurador constituído nos autos, era essa a circunstância, na forma do 513, parágrafo 2º, inciso 2º do CPC. Então, a conclusão a que se chega é a da imprescindibilidade, é de que é imprescindível a intimação do réu revel na fase de cumprimento de sentença mediante carta com aviso de recebimento, quando ele não tiver sido citado na fase de conhecimento por edital e não tenha advogado constituído nos autos. Por quê? Para concluir, se ele tiver advogado constituído nos autos, mesmo tendo sido revel, incidirá o inciso primeiro.
E ele vai ser intimado na pessoa do advogado pelo Diário da Justiça. E se ele tiver sido citado na fase de conhecimento por edital, incidirá o inciso 4º, e a intimação também será por edital no cumprimento de sentença. Não sendo nem um caso nem outro, ele é intimado por carta com aviso de recebimento, quando não tem advogado constituído nos autos. Ok, meus amigos? Então, era isso que eu tinha separado para falar com os senhores nesse vídeo. Por hora é só, nós vamos ficando por aqui. Fiquem todos com Deus e até uma próxima.